Mateus capítulo 5, do versículo de número 14 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumiar a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Oremos. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, ofertamos a Ti os nossos dízimos e ofertas, e agora nós estamos necessitados de ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro e nos faça compreender a Tua palavra, pois sozinhos e por nossa própria capacidade nós não a podemos compreender. Então, Senhor, apesar de nós e apesar, Deus, das nossas limitações e apesar de mim, fala os nossos corações nesta noite. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no lado ocidental, de onde Jesus estava pregando este sermão, havia uma comunidade que era conhecida como a comunidade dos essênios. E os irmãos precisam ter em mente que entre os judeus haviam três seitas mais fortes e mais claras: a seita dos fariseus, a seita dos saduceus e a seita dos essênios. Todos esses povos, todas essas seitas faziam parte do povo judeu e eles eram extremamente zelosos da lei de Deus. E os essênios, eles eram um povo que tinha no seu sistema de governo a monarquia, e eles se consideravam filhos da luz. Eles eram extremamente zelosos e piedosos e procuravam ser fiel às Escrituras. Eles eram zelosos, eles procuravam ser fiéis a esta palavra, eles procuravam ser fiéis e praticantes desta palavra. Entretanto, eles não pregavam, não ensinavam e viviam isolados em sua cidade. Eles tinham a Septuaginta como algo precioso, mas apenas para eles. Eles não divulgavam isso, eles não pregavam essas verdades. Ou seja, eles eram luz debaixo do alqueire. Eles eram uma luz que não brilhavam. E é nesse sentido, e é com em mente este público que estava ali diante do Senhor, ouvindo o seu sermão, é que Jesus ele se direciona aos seus ouvintes. Ele diz: vocês são luz do mundo. Na nossa última exposição nesse sermão, nós vimos que o Senhor diz: vocês são sal da terra. E nesse mesmo sentido o Senhor diz: vocês são luz do mundo. Esta é uma afirmação da parte do Senhor a respeito dos seus discípulos. Nós devemos lembrar, irmãos, que anteriormente, dos versículos 1 ao versículo 12, o Senhor Jesus ele estava tratando com os seus ouvintes a respeito das características dos que vão herdar o reino dos céus. E essas características precisavam estar vivas, claras, latentes na vida de cada um que estava ali, que considerava-se como um cristão verdadeiro. Eles precisavam então ter essas 8 marcas, essas 8 bem-aventuranças descritas como sendo marcas visíveis e evidentes na sua vida, porque são obras que são efetuadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus na nossa vida. Agora o Senhor ele passa dessas características para a influência desses cristãos, destes cidadãos do reino. E na nossa última exposição nós vimos que, em primeiro lugar, a influência, a utilidade desses cristãos é ser sal da terra, como agentes que iriam retardar a destruição da terra ou das pessoas que compõem a terra. Porque o homem já está morto nos seus delitos e pecados. A sociedade jaz do maligno e ela caminha cada vez mais para a destruição, mas como sal da terra. E como o sal tem a função de ser um agente de conservação, o crente também tem este papel de conservar. E aonde o crente está, aonde o cristão está, a corrupção precisa ser
parada. O crente está ali justamente como o agente que vai barrar a corrupção, deteriorização da sociedade. Nós vimos também que, como sal, nós também temos o dever, nós temos a missão de dar real sentido ao mundo que está perdido e que procura sentido nas diversas coisas, nos diversos elementos desta vida, menos na pessoa certa. E o sal, ela tem essa função de dar sabor. O sal tem essa função de melhorar o paladar. E quando nós deixamos de ser, e o Senhor Jesus Cristo diz, quando o sal passa a ser insípido, quando ele passa a não ter mais sabor, para nada mais ele serve a não ser jogado e pisado pelos homens. Então, a primeira influência, a primeira utilidade do cristão é ele ser sal da terra. Nós somos chamados para ser sal da terra. E agora o Senhor está dizendo que há uma outra utilidade, há uma outra influência que o cristão exerce sobre o mundo. Ele é a luz do mundo. A primeira, ela é carregada de um aspecto negativo. O mundo está se decompondo e o crente então tem a missão secreta, vamos dizer assim, de barrar a decomposição do mundo que jaz no maligno. A segunda, ela é algo visível, porque a luz ela precisa brilhar. A segunda deixa de ser passivo para ser ativo, dizendo que nós temos a missão de anunciar o evangelho, de anunciar o caminho que conduz o mundo, que conduz os homens para longe da destruição. A destruição do homem, a morte, o apodrecimento eterno, ele pode ser barrado através de Jesus Cristo. E nós então somos chamados aqui pelo Senhor para ser agentes que vão anunciar a solução, que vão anunciar um antídoto para a vida, um antídoto para a vida. A luz, ela tem vários sentidos, vários significados na Bíblia. Dentre alguns deles, a luz ela expressa o verdadeiro conhecimento de Deus. A luz expressa bondade, justiça e veracidade. A luz expressa a verdadeira felicidade, entre muitas outras coisas. Mas de forma muito geral, de forma muito abrangente, a luz ela fala sobre a bênção da salvação. A luz fala da bênção da salvação. E é intrinsecamente nesse sentido, diretamente nesse sentido, que a maioria dos teólogos entendem que o Senhor está ministrando essas palavras. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo que nós somos detentores desta bênção, da bênção de ser luz, ou de ter a luz em nós, mas não apenas para sermos beneficiados pela luz, como os essênios eram beneficiados pela luz, pela palavra de Deus, mas também para transmitir a luz a outros, as outras pessoas que estão ao nosso redor, a fim de que elas sejam iluminadas porque elas estão nas trevas, a fim de que elas sejam esclarecidas porque elas estão perdidas, a fim de que elas encontrem o caminho, porque elas não conhecem o caminho. Nós somos luz do mundo, irmãos. Nós temos a luz do mundo para transmitir a outros a luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, nas suas recomendações ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes de Filipe, e de forma muito abrangente todos nós, estávamos aqui para ser agentes de Deus em um mundo e uma sociedade corrompida, em uma sociedade perdida, perversa, com o objetivo de resplandecer como astros no mundo. Esta é a versão NVI, a nova versão internacional. Na nossa versão nós vamos encontrar para resplandeceres como luz no mundo. Eu e você fomos chamados para isso, para sermos luz, astros. Talvez a NVI tenha traduzido, colocado astros em vez de luz, para dar a ideia de que o crente é como a lua. Os irmãos sabem, se não sabem vão saber agora, a lua ela não tem luz própria. A lua ela reflete a luz do sol. As estrelas também não têm luz própria. Elas também refletem a luz do sol. Da mesma forma, nós somos colocados aqui neste mundo para resplandecer a luz de Cristo. Pensando nisso, irmãos, eu quero pensar no seguinte tema nesta noite: luzeiros
do mundo. Eu e você somos luzeiros do mundo. Em primeiro lugar, nós somos luzeiros para refletir. Somos luzeiros do mundo para refletir. O cristão, ele não é iluminado, mas sim um ser luminoso. O cristão, ele não é um ser iluminado, mas sim um ser luminoso. Nós não temos luz própria. A nossa luz e a luz que o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui no versículo 14, parte A, vós sois luz do mundo, ela não emana de dentro de nós como se nós fôssemos os autores ou os produtores desta luz. Não, nós somos seres luminosos, ou seja, nós refletimos a luz que está em nós. Pesquisando a respeito da luz, eu descobri, talvez João saiba disso, e talvez Jackson também, a lâmpada, ela também não tem luz própria. A lâmpada, para ela exercer a sua função, para ela iluminar, ela precisa da eletricidade. Uma lâmpada fora da eletricidade, ela não tem nenhuma utilidade, ela não vai gerar luz. A força que faz com que a lâmpada brilhe é a eletricidade que corre nas suas correntes. Da mesma forma, nós precisamos da força que gera energia, e esta força se chama Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz do mundo. Efésios capítulo 5 vai dizer que nós somos luzes no Senhor. Não há como crente ser luz se não for em Cristo. Não há como crente resplandecer a luz se não for em Cristo, porque nós somos luzeiros deste mundo. Talvez a melhor tradução para esta palavra aqui, que é colocada como luz, seria luzeiros. Vós sois luzeiros do mundo. Este é o sentido que o Senhor usa esta palavra. Este é o sentido real. Nós resplandecemos a luz que há no Senhor. Cristo, ele é a verdadeira luz. Nós vemos João Batista dizendo que ele não veio, que ele não era a luz do mundo, mas ele veio para testificar a verdadeira luz. João capítulo 1, versículo 9, Evangelho de João diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Esse é o testemunho de João Batista. As pessoas estavam olhando para João Batista e dizendo: ele é o Cristo, ele é a luz, ele é o prometido. Ele diz: eu não sou, mas eu estou aqui para testificar, para apontar da luz que vai vir e que vai iluminar a todos os homens. Cristo é a verdadeira luz. Em João capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim jamais andará em trevas. E quando nós folheamos o Evangelho de João, nós vamos encontrar muitas outras expressões aonde o Senhor Jesus Cristo, ele diz, ele afirma: eu sou a luz do mundo. Você não vai conseguir brilhar se você não tiver a luz. Você não vai conseguir resplandecer se você não tiver a luz. Da mesma forma, irmãos, que a lua resplandece a luz do sol, nós devemos resplandecer a luz de Cristo que há em nós. E nós somos chamados pelo Senhor para ser luz do mundo, para iluminar o mundo que está nas trevas, para iluminar o mundo que já está nas trevas. Você já é uma luz? Ou melhor, você já é um luzeiro? Você já tem a luz em você? Você já pode brilhar porque tem a luz verdadeira? Qual é a sua condição nesta noite? Você é um luzeiro ou você ainda está nas trevas? Em segundo lugar, irmãos, nós somos luzeiros do mundo para iluminar o mundo. Nós somos luzeiros do mundo para iluminar o mundo. Veja aí a parte B do texto que nós estamos lendo. Diz assim o Senhor: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós encontramos aqui pelo menos dois sentidos para essa afirmação do Senhor. O primeiro diz que o cristão deve ser visível e radiante. O primeiro sentido e a primeira ilustração que o Senhor usa aqui diz respeito à nossa utilidade no mundo. Ele diz: vocês devem ser visíveis e radiantes. O Senhor diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando você anda por Israel, você vai ver que Israel, e quando nós olhamos para a geografia, Israel é uma cidade cheia de montanhas. E por uma questão de segurança, e como eles viviam muito em guerra, eles faziam e tinham a preferência de construir
as suas cidades, as suas fortalezas em cima do monte, por motivos muito óbvios. De cima dava para enxergar melhor e se defender melhor dos ataques. Quando eles estavam na posição de cima, em cima do monte, eles conseguiam analisar melhor o território e saber por onde os inimigos vinham atacar a cidade. E por isso eles edificavam a sua cidade em cima do monte. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não tem como você edificar uma cidade sobre um monte e não ser percebido. Não tem como você edificar uma cidade sobre um monte e à noite não ser visível a quilômetros de distância. Da mesma forma, nós somos edificados sobre um monte. Nós somos edifícios do Senhor, diz as Escrituras Sagradas. E nesse sentido, queridos, nós devemos ser visíveis. Não tem como esconder. Se de um lado eles tinham o objetivo de se proteger, por outro lado eles se colocavam expostos para todos ao seu redor, porque não tinha como esconder. As cidades do povo judeu, edificadas nos lugares mais altos. E à noite, eles precisavam acender a luz. Eles precisavam acender as velas, os candeeiros, e logo ficava visível. Não sei quantos de vocês já viajaram de avião aqui, mas viajar de avião é algo fantástico. E viajar de avião à noite é algo maravilhoso, porque à noite está escuro, é sombrio. Quando passa por cima do mar, por exemplo, você não consegue enxergar nada. Mas quando o avião passa por cima de uma cidade, é a coisa mais fantástica que existe. As luzes das cidades assim florescendo, as luzes dos carros transitando, é a coisa mais linda. Porque não tem como esconder, porque é luz. Em meio às trevas, em meio à escuridão, mesmo nas alturas, a gente consegue perceber a luz, porque não dá para esconder a luz. Ela não foi projetada para ser escondida, ela foi projetada para ser vista, ela foi projetada para ser visível. O primeiro sentido que nós encontramos aqui, nesta expressão do Senhor, aqui nesse segundo ponto, é que nós devemos iluminar o mundo, porque nós devemos ser visíveis e radiantes. Às vezes a igreja se esconde, e aqui a ideia é que a igreja, quando nós estamos reunidos, nós somos luz, e quando nós estamos separados individualmente, nós somos luzes espalhadas sobre o mundo. Juntos somos a luz e separados somos luzes espalhadas. E às vezes nós nos escondemos, tentamos esconder a cidade que foi edificada sobre o monte. Não, irmãos, devemos ser visíveis sim, não para nossa glória, não para que as pessoas nos elogiem, não para que sejamos bajulados pelas pessoas, mas nós devemos ser luz, porque o Senhor nos chamou para ser luz. Porque não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há como esconder uma cidade edificada sobre um monte. O segundo sentido que nós encontramos aqui é que os cristãos devem brilhar no mundo. Você deve brilhar. Você deve iluminar. Não deixe de iluminar, não deixe de exercer a sua função. Observe que o Senhor, no versículo 15, ele diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos que se encontram na casa. A candeia aqui, na qual o Senhor está se referindo, é um instrumentozinho pequenininho, de cerca de 14 centímetros, cabe na palma da nossa mão. E ele tem um orifício na frente, como se fosse do bule de café, aonde fica uma tochazinha, um pavio. E tem dois orifícios, um maior e um menor, onde era colocado o azeite e um outro para sair o ar. E esse objeto, ele era ligado à noite, com fogo, e ele tinha o objetivo de iluminar a casa. E há uma outra particularidade interessante aqui. Os ouvintes a quem o Senhor se direciona essas palavras não eram pessoas ricas, abastadas, não eram senhores onde tinham casas grandiosas, ou como a nossa igreja que tem vários ambientes e precisa de vários pontos de luz para iluminar a igreja. Não, era uma casa pobre. E casa de gente pobre só tem o quê? Um cômodo. Então, um candeeiro era suficiente para iluminar toda a casa. E isso fazia muito sentido na mente dos seus ouvintes. E é meio que absurdo, e o Senhor usa aqui de um absurdo para dizer, porque ninguém vai acender uma candeia para colocar
por cima dela algo que fosse tampar a sua luz. Um alqueire era um objeto que era utilizado para medidas. Era feito de palha e ele tinha um comprimento, que era suficiente para abafar a luz ali. É meio que louco imaginar que você vai pegar uma luz, uma candeia e vai colocar debaixo de um alqueire, onde ela não vai exercer a sua função, que é iluminar. É a mesma coisa de você faltar luz em Pojuca, como alguns apagões que aconteceram aí, e você tem uma vela e você pega a vela, acender a vela, depois você pega um balde e bota em cima da vela. Qual sentido vai fazer aquela vela acesa? Nenhum. Da mesma forma, quando nós nos escondemos, quando nós não exercemos a nossa função, nós estamos saindo do nosso percurso, irmãos. Nós estamos perdendo o nosso sentido, porque o Senhor nos colocou neste mundo aqui para ser luz, para brilhar. O que significa então o alqueire para os nossos dias? A igreja. Às vezes nós estamos dentro do alqueire, nós não queremos sair da igreja, nós só queremos ser crentes dentro da igreja, enquanto o mundo está lá em trevas, enquanto ao nosso redor está em trevas, nós só queremos ficar debaixo do alqueire, debaixo da proteção, sendo alimentado e ficando gordos, obesos espirituais, enquanto nós devemos estar propagando o evangelho. A ideia aqui, e o que o Senhor fala, ele diz que o objetivo da candeia é ser colocada em cima de um alqueire. Um alqueire pode ser qualquer lugar alto da sua casa, e quando falta luz, o que a gente procura? Um lugar seguro, lógico, mas um lugar alto onde a vela consiga abranger a maior parte dos lugares da nossa casa para iluminar. Da mesma forma, o Senhor nos chamou para estarmos nos lugares elevados ou nos lugares necessários desta cidade para iluminar, para ser luz, Pela manhã nós refletimos sobre isso, que nós temos medo, nós temos vergonha, nós não temos coragem de ser luz aonde nós devemos ser luz. O Senhor diz: vocês são luz do mundo. E não faz sentido pegar uma luz e escondê-la debaixo de um alqueire. Nós somos luz do mundo. E a pergunta que nós devemos fazer é: a igreja de Pojuca, no coletivo, tem sido luz do mundo? A pergunta que nós devemos nos fazer é: eu tenho sido luz do mundo, ou luzes do mundo, luzeiros do mundo, onde eu estou, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, na minha escola, na minha rua, na minha família? Ou eu estou me escondendo embaixo de qualquer alqueire, atrás de qualquer coisa, qualquer artimanha, para não brilhar? Segundo lugar, irmãos, o Senhor nos chamou, nós somos luzeiros do mundo para iluminar o mundo. Para iluminar o mundo. E em terceiro e último lugar, nós vimos aqui que, em primeiro lugar, nós somos luzeiros deste mundo para refletir a luz do Senhor, para refletir a luz. Em segundo lugar, nós vimos que era para iluminar o mundo. E em terceiro e último lugar, nós somos luzeiros do mundo para glorificar a Deus. Observe que o versículo 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aqui cabe então a resposta para talvez a pergunta que vocês estão se fazendo: como é que eu brilho no mundo? Como é que eu posso brilhar no mundo? Eu posso brilhar no mundo pregando a palavra. Isso já ficou subentendido logo na introdução do nosso sermão. Nós podemos ser luzes do mundo, nós podemos brilhar no mundo pregando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho da salvação, anunciando que Cristo é a luz do mundo, mas também nós somos luz do mundo. E a expressão aqui, as vossas boas obras, ela é abrangente. Lutero entendia, Martinho Lutero entendia que essa expressão aqui, ela está apenas relacionada ao fato da igreja ser portadora da mensagem, de pregar a verdade, a palavra de salvação. Mas a melhor compreensão aqui, segundo John Stott e outros tradutores, é que essas boas obras aqui, elas são abrangentes e ela diz respeito a todas as nossas atitudes. Sabe como você é a luz do mundo? Quando você é uma pessoa humilde. Quando você é uma pessoa humilde, e sendo uma pessoa humilde, você reconhece qual é o seu lugar, que você não é melhor que nenhuma outra pessoa e que todas as pessoas lá fora estão carentes de Cristo.
estão carentes da salvação, e você evidencia então as boas obras da humildade, reconhecendo a sua própria necessidade e a necessidade do outro, de Deus. E você pratica as boas obras quando você é um bom profissional no seu trabalho, quando você não bula as leis estabelecidas no seu trabalho, quando você se esmera para cumprir as suas funções no seu trabalho. Você está sendo luz quando você é um bom filho, um filho obediente, um filho que ama os seus pais e os obedece, um filho que não traz desgosto para sua família, para os seus pais. Você pratica as boas obras quando você também, querido, você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Quando você exerce a sua paternidade e a sua maternidade com zelo e com sabedoria, à luz da palavra de Deus. Você pratica as boas obras quando você é manso. E nós precisamos lembrar que a ideia de mansidão aqui é a ideia de gentileza. Então você olha para o outro como sendo alguém que está necessitado das suas boas ações e você ajuda o seu próximo. Você pratica as boas obras quando você é misericordioso e você, à semelhança do nosso Deus, carrega o miserável no seu coração e você perdoa aqueles que têm te ofendido, e tantas outras boas obras realizar no Senhor. E desta forma nós demonstramos que nós somos luz do mundo. E desta forma as pessoas vão ver, vão olhar para nós e irão glorificar a Deus. Observe que o Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro, ele é enfático, ele diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Qual é a finalidade de nós sermos luzes? Qual é a finalidade de nós praticarmos boas obras? Qual é a finalidade de sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons crentes? É que as pessoas devem olhar para nós, o mundo deve olhar para nós e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Nós somos luzeiros deste mundo para que Cristo seja glorificado. Há uma outra boa obra que eu não posso deixar de mencionar: o amor. E o amor para com o próximo e, sobretudo, o amor para com os da família da fé. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz que quando as pessoas conseguirem ver o amor, notar o amor que há entre nós, eles vão testemunhar, vão testificar que de fato nós somos de Cristo, irão glorificar a Deus que está nos céus. É a primeira vez que aparece nos evangelhos essa expressão, que glorifiquem ao Pai. É a primeira vez que Deus, ele é retratado como um pai amoroso, como um pai que ama os seus filhos, como um pai que quer o bem dos seus filhos. E o Senhor Jesus diz: vocês devem glorificar o Pai que está nos céus. Este é o sentido, irmãos, final da vida. Este é o sentido da nossa existência. Nós existimos para glorificar a Deus. Nós existimos para gozar a Deus, glorificá-lo para sempre. Aqui mesmo no capítulo 5, no versículo 48, Jesus ele diz: portanto, sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai celeste. O nosso objetivo primário, o nosso objetivo principal é glorificar a Deus, e nós glorificamos ao Senhor quando nós exercemos, quando nós somos aquilo que Ele nos criou para ser. E o Senhor nos chamou para ser luzeiros deste mundo. Deus tem sido glorificado através de sua vida. Deus tem sido glorificado através das suas boas obras. Deus tem sido glorificado através das suas boas ações. Qual é a reação das pessoas ao olharem o seu comportamento? Você tem sido luz no mundo, e por ser luz no mundo, as pessoas têm glorificado a Deus. Pessoas têm conhecido a Cristo e confirmado que de fato Cristo é o Filho de Deus através do seu bom procedimento no mundo, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, nos ambientes no qual você frequenta. Você tem sido luz do mundo? O Senhor nos chamou para ser luz do mundo, irmãos. A igreja de Pojuca é luz dessa cidade. Nós não fomos chamados para dentro. E a palavra para a igreja no Novo Testamento é eclésia, que quer dizer chamados para fora.
O Senhor não te fez luz para você ficar escondido dentro do alqueire. O Senhor te fez luz para iluminar. Você é um luzeiro, você resplandece a luz do Senhor. Eu quero concluir lendo, na verdade, Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 3, quando o profeta Isaías, ele tem a visão da Nova Jerusalém, que somos nós. Isaías, vocês sabem, Isaías foi o profeta que mais falou das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. E olha que Isaías, ele fala a respeito da glória da Nova Jerusalém. Ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandecentemente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que em ti nasceu. O Senhor então nos chamou para ser luzeiros do mundo, para refletir a luz, para iluminar o mundo, para glorificar o seu nome. Se vocês guardarem esses 3 pontos: luzeiros do mundo, para refletir a luz, para iluminar o mundo e para glorificar a Deus, vocês vão guardar todo o sermão no seu coração e vocês poderão pôr em prática isso no seu dia a dia. Mas não é a partir de amanhã, não, é a partir de hoje, é a partir de agora. Se você ainda não tem sido luz, se você ainda não tem a luz, o Senhor te convida e Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim jamais andará nas trevas. Ele te convida para iluminar o mundo e para glorificá-lo por meio das suas boas ações. Amém, queridos? Que o Senhor aplique as suas verdades ao nosso coração.